ir lá também nos visitar. É uma honra estar aqui compartilhando com vocês um momento tão especial. No final de 2024, ou seja, há 4 meses atrás, há menos de 4 meses, o mundo contava com 30 guerras em andamento. No ano de 2024, também a violência política ela aumentou, ela cresceu 25% em relação a 2023. A ONU estima que nesse ano de 2025, cerca de 305 milhões de pessoas vão precisar de ajuda humanitária, contra pouco mais de 100 milhões de pessoas que precisaram dessa mesma ajuda em 2022. E essa mesma Organização das Nações Unidas nos alerta que até o final deste ano, cerca de 1,1 bilhão de pessoas estarão em condição de pobreza ou extrema pobreza no mundo. E aí, olhando em volta, olhando todo esse cenário do mundo, nós nos perguntamos: o que está acontecendo? Nos perguntamos, não nos perguntamos? O que está acontecendo? Será que existe resposta para isso? Será que a doutrina espírita, o espiritismo, esse lugar que você escolheu vir aqui num bruto feriadão, ele pode nos ajudar a entender o que está acontecendo? Tem uma frase do Hermes Trismegisto que fala o seguinte: o que está em cima é igual ao que está embaixo, e o que está fora é igual ao que está dentro. Trazendo essa frase para o cenário mundial que a gente vive, nós percebemos que esse caos que está no mundo também está em nós. Essa desordem mundial, essa desorganização de tudo que nós vimos aí quando olhamos em volta, ela é um reflexo da minha desorganização interior, do meu mundo íntimo, do meu mundo familiar, do meu mundo emocional, do meu mundo no bairro onde eu estou, no mundo do meu trabalho, na sociedade onde eu convivo. Ela é um macro, uma amostra do que acontece no dia a dia de cada um de nós. Às vezes quando a gente fala assim: ah, ele não me representa, ou ah, ela não me representa, representa sim. Independente da ideologia política que você tem, independente do partido político, ou do candidato ou da candidata que você vota, nós todos somos iguais. Estamos todos, como se diz, farinha do mesmo saco, não é assim? Já viu a amostra? A ciência tem a amostra, não tem? Você vai fazer uma biópsia, por exemplo, vai lá no nódulo, o médico retira um pedacinho, não é isso? Minúsculo, leva para um laboratório para analisar, e dali, daquela análise, ele descobre o que está num pedaço muito maior, não é assim? Então, se ele diagnostica que tem tumor lá no nódulo, não é assim? Se ele diagnostica que não tem, também não tem lá. Se é benigno, é o reflexo de algo maior. E assim também são os nossos governantes, todos aqueles que detêm o poder no mundo, aqueles que determinam a morte de milhões de crianças, de milhões de mulheres, de pessoas fragilizadas em hospitais, aqueles que destroem as matas, que destroem a natureza, que jogam poluente no ar, que roubam o dinheiro que eu e você suadamente ganhamos ao longo das nossas vidas. Todas essas pessoas que você e eu olhamos e julgamos, é igual a mim, é igual a você, não são diferentes. Allan Kardec nos diz que nós, no mundo terreno, temos 3 grandes ordens de espíritos que habitam o nosso planeta Terra. Primeira ordem, a ordem dos espíritos puros. A segunda ordem, a ordem dos bons espíritos. E a terceira ordem, a ordem dos espíritos imperfeitos. E os espíritos nos dizem mais: dentro da terceira ordem, ele subdivide em classes. E aí ele vem falando ali de 10 classes, e a 10ª delas é a classe dos espíritos impuros. Aonde você acha que você está? Hein? Você acha que você é melhor do que eles? Não é, não.
somos todos espíritos imperfeitos, estamos todos em evolução, todos nós temos as nossas dificuldades. Talvez a diferença de mim para eles seja mínima. Talvez eu não tenha oportunidade de fazer o que eles fazem em grande escala, né? Mas eu minto, peço para o meu filho mentir, falando que eu não estou em casa quando eu não quero receber alguém. Eu falo para alguém que vou viajar, porque eu não quero marcar um encontro. Quando meu filho chega com um lápis diferente do que eu comprei no bolsinho da mochila, eu faço vista grossa e não pergunto para ele de quem que é e por que ele não devolveu, o que ele está trazendo para casa. Será que realmente nós somos tão diferentes daqueles que nós condenamos e que causam a desordem no mundo? Não somos, não é verdade? E aí, a gente volta para o tema da nossa fala hoje. Como o Espiritismo pode transformar o mundo? Mas para saber como, primeiro eu preciso saber se pode, não é assim? Para eu saber como ele pode fazer isso, primeiro eu vou responder uma outra pergunta. Ele é capaz de fazer isto? Pode ou não pode? O que vocês acham? Pode transformar? Vocês acham que pode? Muito bem. Eu vou guiar vocês, né? Juntos aqui vamos bater um papo e fazer algumas reflexões sobre o que eles nos dizem em relação a essa transformação do nosso planeta Terra. Eu trouxe aqui um roteirinho para poder me ajudar e a gente desenvolver com mais clareza então o nosso raciocínio. Vamos então ver se até o final da minha fala a gente consegue esclarecer um pouco qual é o papel da doutrina espírita, qual é o papel do espiritismo então nesse processo que a Terra está atravessando. No capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar sobre a progressão dos mundos e vamos entender que os planetas também progridem, assim como nós. Então a Terra está passando por esse processo de transição. Ela começou quando nasceu como um mundo primitivo, depois evoluiu para um planeta de provas e expiações, e agora ela está ascendendo, indo para um patamar um pouco maior, onde ela vai se transformar num planeta regenerado. É a promessa de Jesus de que os mansos herdarão a Terra. Vocês já ouviram falar em transição planetária? Quantos aqui ainda não ouviram falar em transição planetária? Dá um tchau assim, faz assim. Olha só que coisa boa, praticamente todos então já entendemos que a Terra está nesse processo de evolução. E aí os Espíritos nos falam no capítulo 3º do Evangelho que nós somos os elementos mais importantes para que ela cresça, para que ela se transforme. Olha que interessante, e lá na última pergunta do Livro dos Espíritos, na pergunta número 1019, eles dizem que esse progresso vai acontecer pela transformação moral e pelas práticas das leis de Deus. E com essa prática, os homens vão afastar da Terra aqueles espíritos que não se coadunam mais com a energia do planeta. Então, traduzindo, nós vamos melhorando, vamos crescendo, vamos evoluindo, até que o nosso planeta, a vibração dele, seja tão transformada que espíritos trevosos e que são renitentes no mal não vão ter mais atração por esse planeta, eles não vão mais combinar. Já viu na tua vida que quando algo não combina, tipo o universo se encarrega de tirar? É assim ou não é? Quando algo não combina mais com a sua energia, não adianta. Se você ficar forçando, você vai sofrer e fazer aquilo que ainda está na sua vida, sofrer também, não é assim? Existem ciclos. Então a energia do nosso planeta vai ser de tal maneira renovada e regenerada que esses espíritos não mais renascerão aqui. Olha essa frase aqui, gente. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra, e a geração que desaparecerá levará consigo os erros. Então esses espíritos que promovem o caos, que promovem o mal, que promovem a baderna, ferindo, maltratando e machucando pessoas, animais e o nosso planeta, a nossa mãe Terra, eles então irão. E com eles, tudo aquilo que eles são, tudo aquilo que eles fazem, não mais ficará na Terra. Esses erros deles também desaparecerá. Está lá na Gênese, no capítulo 18. Então nós observamos esses quadros com tristeza, não é verdade? Que eu relatei aqui, tantos outros, né? Se a gente for falar aqui de tragédia, fica até 2029.
Nós olhamos realmente com um quadro de muita tristeza, às vezes, no mundo, mas é determinismo divino que isso vai se modificar. É determinismo, não adianta lutar contra. O progresso é realmente a única determinação da qual nós não iremos fugir. Sede perfeitos, né? Olha o que fala também lá na pergunta número 799. Kardec pergunta: qual vai ser então a influência do Espiritismo nesse progresso do mundo? E os Espíritos dizem que vai influenciar, sim, destruindo o materialismo. Olha que bacana. Então, a doutrina espírita, ao nos ajudar a destruir as paixões em nós, as coisas que nos prendem ainda ao instinto, à matéria, aquilo que é grosseiro, que não nos leva a essa vida transcendental que nós queremos, a essa felicidade plena, quando ele nos ajuda a destruir esse materialismo, ele está então concorrendo para a melhoria do mundo. E fala lá na pergunta número 687 que Deus provê e mantém o equilíbrio de tudo. Mais na frente, na 711, fala assim, olha: o uso dos bens terrenos é consequência da necessidade de viver. Ou seja, nós devemos usar os bens de acordo com a nossa necessidade. Olha isso, não sou eu que estou falando, são os espíritos superiores. O uso dos bens terrenos é para você viver. Quem aqui usa bem terreno só para necessidade? Me fala aqui. Tem alguém? Sabe por que não tem? Porque não existe. Não existe, não existe. Quantos pares de sapato você tem na sua casa? Quantas bolsas? Quantos vestidos? Quantas camisas? Você precisa de tudo isso para viver? Quantos carros na garagem os milionários têm? Quantas posses nós temos? Então, o uso dos bens da terra devem ser para nós vivermos, para atender à necessidade primária da sobrevivência. Mas o que nós queremos? Nós queremos o próximo carro, a próxima casa, a próxima viagem, o próximo relacionamento, a próxima série, o próximo filme, o próximo isso, o próximo aquilo. A gente nunca está satisfeito com nada. A gente quer invadir o território do país vizinho para roubar o petróleo que tem lá. A gente quer jogar gás poluente na atmosfera, mesmo sabendo que daqui a centenas de anos o ar vai estar irrespirável, mas tudo bem, a gente está atingindo um objetivo imediato que é satisfazer a nossa ambição. Então, enquanto nós não soubermos usar os bens terrenos para sobreviver, o reino de Deus também não se estabelecerá na terra. Seguindo aqui, olha só. Na pergunta número 733, fala da lei de destruição. E fala que ainda existe a necessidade de destruição. E essa necessidade ela vai se enfraquecer no homem à medida que a matéria enfraquece. Então, quando nós sobrepujarmos a matéria, também a destruição vai começar a ser desnecessária. Quer um exemplo? O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala de planetas onde não existe infância, onde o espírito, ao reencarnar, já reencarna de posse do seu livre-arbítrio total e das suas faculdades, das suas lembranças, das suas reminiscências. Você quer ver outra? Não está longe o tempo em que nós iremos descobrir a cura do câncer, do Alzheimer, das doenças do coração, que são as que mais matam. Estamos mais muito perto. Provavelmente, quem aqui... Eu sou muito jovem, né? Muito jovenzinha, mas os mais jovens ainda do que eu, provavelmente vão ver. Provavelmente os filhos de vocês, os netos, verão isso. E verão a longevidade do homem pular de 80, de 90, de 100... de 120 para 130, 140, 150 anos, porque não será mais necessária a doença da maneira como ela é hoje. Os flagelos naturais, os grandes desastres, tudo se redesenhará de uma tal maneira, e os Espíritos nos dizem isso no Livro dos Espíritos, que a lei de destruição ela vai modificar
Ela não vai ser como ela é hoje, ela ainda existirá, mas não da maneira como é hoje. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta número 733. E os Espíritos também falam das desigualdades sociais. Na pergunta número 806, eles falam então que a miséria não é obra de Deus. Sabe esses mais de 1 bilhão de pessoas que a ONU citou, que estarão ou estão em estado de extrema pobreza? Não é obra de Deus. Por mais que você espírita, que talvez não estude, ache que é karma, que é porque merece, que é castigo, não é obra de Deus. É minha obra e sua obra, obra nossa, obra da humanidade que ainda está tão arraigada no egoísmo que não consegue distribuir com igualdade e justiça os bens de que a terra dispõe. E eu não estou falando aqui de dar igual para todo mundo, não. Estou falando de equidade, de equalizar, de dar o mínimo para que todos nós possamos sobreviver. Está lá na pergunta 806. Mas voltando aqui no capítulo 18 do livro A Gênese, fala que o Espiritismo não cria a renovação social. Olha só, então quem achou que a doutrina espírita seria a causadora dessa renovação, ela não cria. E os Espíritos nos falam que essa renovação, ela vai se dar pela renovação de cada um de nós. Havia um homem que estava trabalhando no seu escritório e ele estava muito ocupado, mas muito ocupado, tipo, sabe quando você está ocupado que você não consegue nem tirar, está conversando no WhatsApp, às vezes é assim, né? Você não consegue nem olhar se o seu filho te pedir alguma coisa. E o filhinho dele, pequeno, chegou para ele querendo interromper o seu trabalho no escritório, falou: papai, querendo atenção. E ele disse: filho, faz assim, pega esse jornal aqui, achou um jornal velho num cesto. Quem é da época do cesto com o jornal dentro aqui? Levanta a mão. Oh, já me identifiquei. Pegou um jornal ali no cesto do lado do escritório, tinha um mapa mundi, ali ele rasgou aquele jornal, tinha um mapa do mundo, um globo terrestre, ele falou, rasgou e falou: monta lá, papai, a hora que você terminar, você traz aqui para mim, né? Para que mantivesse essa criança ocupada lá. E aí, qual não foi a surpresa desse homem? Quando dali a muito pouco tempo, esse menino chegou e falou: papai, está pronto. E mostrou o mapa mundi ali todinho, prontinho, quebra-cabeças, arrumadinho para esse pai. E ele então, surpreso, disse: como você conseguiu? E ele disse: papai, foi muito fácil. Atrás do jornal tinha a figura de um homem. Então foi só eu consertando o homem que eu consegui montar o quebra-cabeças. Conserte o homem. E aí você vai consertar o mundo. Então a doutrina espírita entra no meu conserto, no seu conserto. Entra na transformação que nós precisamos e que é nossa. Não é responsabilidade de ninguém. Não é responsabilidade do seu marido, não é responsabilidade da sua esposa, não é nem responsabilidade do seu mentor espiritual, é sua responsabilidade. Então vejam a importância de estudar a doutrina espírita e de entender o papel de renovação que o Espiritismo traz nos tempos atuais da nossa vida, né? E a justiça? Vamos falar de justiça, porque nós nos perguntamos o tempo todo onde está a justiça divina. Não é assim? Eu estava vendo sobre uma jovem que desceu de um ônibus, né, essa semana em São Paulo, e aí a câmera filma ela atravessando uma rua, e do outro lado da rua, nas câmeras, ela já não aparecia mais. Foi encontrada alguns dias depois, no estacionamento, nua, tinha sofrido violência, uma menina muito jovem, da idade para ser minha filha, quiçá até minha neta, de tão jovem que era. A justiça de Deus. Isso para citar um caso recente, não é? Aonde está essa justiça? Mas a doutrina espírita vem nos falar, o Espiritismo nos ajuda a entender sobre isso, nos falando de uma forma clara sobre a reencarnação, porque a reencarnação é a maior prova da justiça de Deus. E a doutrina espírita abre tantos campos na nossa reflexão, nos dizendo que não há uma só ação, boa ou má, um só pensamento, bom ou mal, que irá ficar sem respostas das leis que regem os nossos destinos.
Então todo ato mau deverá ter uma reparação, e todo ato bom deverá ter também uma recompensa, um merecimento. É da lei de justiça e de equidade, e a reencarnação entra nesse processo para nos ajudar a entender dessa forma. Lá no livro Céu e Inferno fala que toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída contra as leis divinas. Então, no momento que nós cometemos o mal, é a nossa consciência quem estabelece um julgamento. Não é Deus. Não é Deus sentado num trono que fala, você foi mal, agora você vai reencarnar, vai sofrer isso, vai reencarnar com aquela sogra que você tem, né? Vai com aquele marido, com aquela esposa, com aquele filho difícil. Não. Nós, diante do auto-julgamento, escolhemos as nossas provas, escolhemos reencarnar, viemos todos nós para reparar faltas cometidas e também para colocar à prova os recursos espirituais e morais que nós já trazemos no nosso espírito. Então a proposta não é falar em karma, em castigo, em condenação, porque nós não devemos e não podemos nos paralisar na culpa, porque a paralisia na culpa não nos leva a lugar nenhum, só nos amarra e nos prende. Joana de Ângeles fala que o ser consciente não é aquele que, revendo seus atos, se paralisa na culpa, mas é aquele que tão somente se modifica e se transforma rumo aí à sua evolução. Então, o passado, a culpa, não é assim que a doutrina espírita enxerga a lei da justiça divina. Isso está lá no livro Céu e Inferno, depois é uma obra importantíssima para a compreensão dessa vida futura. Fala também que a duração desse tempo de provação, que as pessoas chamam de castigo, eu não gosto, Mara, particularmente, não gosto da palavra castigo, karma, pagamento, abomino essas palavras, não gosto não. Mas fala que essa duração dessa reparação, ela vai depender da melhoria, da nossa melhoria, né? Se nós nos melhorarmos rapidinho, a gente consegue voltar para a vida normal rapidinho. Não é assim? Quando as pessoas cometem um crime e são privadas da liberdade, existem uma série de coisas. Julga a intenção, julga o bom comportamento, julga o tempo que o bom comportamento antes, o bom comportamento na prisão, e tudo isso compõe elementos que vão fazer com que o juiz deixe ou solte essa pessoa daquela prisão, não é assim? Vamos pensar, a gente fala muito isso, né? Que a Terra é uma escola, é um hospital, é uma prisão. Quanto mais rápido nós então aprendermos, mais rápido a gente sai desse estágio de sofrimento. E aí a gente nos pergunta, como fazer essa transformação interior? Quando nós então olhamos, Amara, você falou então que sim, o nosso mundo íntimo também muitas vezes está imerso no caos, assim como o planeta Terra, como os países, como as cidades. E é verdade, porque nós vivemos muitas tempestades na nossa vida. E quando Jesus disse, Ele nos mostrou um caminho. Nos mostrou um caminho? Mostrou ou não mostrou? Quem falou sim aí? Nos mostrou um caminho, sim ou não? Sim. A resposta é não. Ele não nos mostrou um caminho. Ele nos mostrou o caminho. Não existe outro. Você está procurando no sexo, no dinheiro, nas redes sociais, nos relacionamentos, no próximo carro, na realização de coisas materiais, você não vai encontrar, porque existe apenas um caminho. É Jesus, é um só. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não dá para chegar nessa evolução, não dá para chegar nessa perfeição, não dá para chegar lá no ser de perfeitos, a não ser seguindo os ensinamentos de Jesus. E Allan Kardec veio com uma proposta maravilhosa e nos disse, fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora da religião, não é fora da doutrina espírita, não é fora de lugar nenhum, porque é dentro de você o amor, a caridade. Você exercita o amor aonde você estiver. Você não precisa vir a um templo de pedra para exercitar amor e caridade.
Mas você sim vai, porque é mais fácil estar com pessoas que vibram na mesma sintonia com você, que comungam os mesmos princípios, e ali juntos vocês empreendem essa jornada em direção ao amor. Até que horas? 45. 45. Então, essa jornada em direção ao amor é a que vai nos libertar. Na passagem, quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos estão ali naquele barco, atravessando o mar revolto, e de repente as ondas vêm e saculejam o barco, não é assim? Eu fico às vezes pensando, quando eles entraram no barco, o lago de Genezaré não é um lago, na verdade, é chamado Mar da Galileia, mas ele é um lago. E eles eram homens experimentados, eram pescadores que nasceram ali, os seus pais também, criados na beira daquele rio. Eles estavam acostumados a navegar, estavam acostumados a pescar, a ir para alto mar, a explorar aquilo ali para trazer a subsistência para eles. Então, para aquela tempestade ter despertado tanto pavor neles, é porque não era uma tempestade simples. Porque com certeza eles estavam acostumados a tempestades simples. Mas para eles terem pedido socorro, gritado e dizendo: Jesus, nós perecemos, não era uma simples tempestade. Devia ser um tsunami, né? Devia ser uma mega, uma hiper tempestade. E na hora que eles então morrem de medo de se afogar, do barco virar, o que Jesus fazia? O que Jesus fazia? Quem ouviu o que ele falou aqui? O que ele fazia? Quem aí atrás sabe? Dormia. Jesus dormia. O mundo está acabando e você acha que Jesus está dormindo na sua vida, não é? Não é assim, às vezes, que a gente sente? Mas sabe por quê? Quando a gente traz essa leitura dessa passagem bíblica, que eu gosto bastante, que traz uma reflexão tão importante para nós sobre as tempestades que nós vivenciamos nas nossas vidas. E Jesus, quando ele dorme, sabe o que ele está querendo dizer? A tempestade é para você, não é para mim. Não é para o seu anjo da guarda. Você pode rezar para ele dia e noite, está tudo bem, tem que rezar. Mas ele não vai passar a prova que você tem que passar. Jesus não vai descer aqui e viver o que você tem que viver, porque é para o seu aprendizado, é para o seu crescimento, é para que você aprenda com aquilo que você está vivendo e assim se liberte das prisões que não te deixam ser feliz. Então ninguém vai passar a prova que nós temos que passar. Então essa simbologia de Jesus dormindo, não é? Mexe muito comigo, porque fala que ele está no barco, ele está presente, mas que ele não vai atravessar aquilo que só nós precisamos atravessar. E tem muita gente que acha que está na terra e que aqui é um all-inclusive, não é verdade? Que não vai ter tempestade, que não vai ter mar revolto, você vai passar incólume pela vida, que é um resort 5 estrelas com tudo incluído. Não é assim que muitas vezes nas nossas vidas a gente encara a existência? Mas não é sempre assim. Basta lembrar que no tsunami que teve lá na Ásia, os resorts à beira do mar, que tinham milionários ali, foram todos destruídos. E as ondas engoliram todos os guarda-sóis coloridos daquelas pessoas que muitas vezes também se fiavam no dinheiro que tinham. Então, a vida não é um all-inclusive, mas também não é um mar o tempo todo revolto. E nós precisamos entender isso, que a nossa vida é um todo. Ela não é só a parte que você vive hoje. Ela é um filme inteiro, não é só a cena. Não passou aquilo que você viveu de bom, às vezes, na sua vida? Não passou? Uma festa, uma viagem, uma lua de mel, um tempo de muita saúde, de muito dinheiro, um emprego maravilhoso. Muitas vezes não acabou um relacionamento bom, você perdeu. O ruim também vai passar, da mesma forma que o bom, né? Chico disse isso pra gente. Então, a tempestade
tempestade na minha vida, na sua vida, ela vai passar. Mas o que a gente precisa é confiar naquele que está no barco. Quando os discípulos gritaram: Senhor, socorre-nos, nós perecemos e o Senhor dorme. Ele se levanta e disse: ó homens de pequenina fé. Cadê a nossa fé ao atravessar o mar da vida e as tempestades? Então, quando olharmos em volta o caos em que a humanidade está, quando olharmos também muitas vezes o nosso mundo íntimo revolto para lá para cá, desorganizado, desordenado, nós precisamos entender que ao aumentar a nossa fé, a tempestade por si só às vezes ela não vai passar, mas nós estaremos fortalecidos para vencer e chegar ao outro lado da margem. Mas se tem uma coisa que quem está perdido no mar precisa desesperadamente, é o quê? É o quê? Um salva-vidas? Uma direção? Quem falou direção aí? Uma direção. O que dá direção para quem está no mar? O leme, farol. Alguém não falou ainda a palavrinha mágica aqui. A bússola. A bússola dá direção, não dá? Sabe qual é a nossa direção? Sabe qual tem que ser a minha, a sua direção? Para andar no mar da vida? Oração. Oração, vigilância, bons pensamentos, ação no bem. Quando te chamar para vir distribuir sopa na casa espírita, vem, pô. O amor cobre a multidão de pecados. Quando falar, sei lá, distribuir 400 marmitas na rodoviária, vai, só. Você não quer ficar livre um pouco dos trens que você traz, não? Dos ranços espiritual, não? O amor cobre a multidão dos pecados. Quando falar para você assim, está precisando de evangelizador, não aparece nenhum, minha gente. Ou é só lá do Santa Mônica que é assim? Acho que é só lá que deve ter muito evangelizador, né? Não vem porque a gente só quer receber a bênção, mas a gente não quer ser o abençoador. Venha, vem estudar. Tá, às vezes está em casa sem dormir, vendo espírito, tendo que tomar remédio, tem problema, mediunidade totalmente aflorada, mas não vem estudar. Não tira tempo para vir no curso, para educar a própria mediunidade. Vem. Quando te chamar, venha. Na área da instrução, quanto das casas espíritas, o quanto a humanidade é carente de instrução. Floresça onde Deus te plantou. Ele te plantou numa igreja católica, floresça ali. Te plantou numa igreja evangélica, num templo budista, não sei aonde, em lugar nenhum, só na sua casa mesmo, no seu trabalho, floresça ali. Te plantou numa casa espírita, floresça na casa espírita. Auxilia. Vai ao encontro da caridade, vai ao encontro do amor, porque não existe outra forma de nós ascendermos a esse mundo regenerado. E não existe outra forma de nós sermos seres regenerados, a não ser através dessa bússola chamada amor, chamada fé, chamada oração e chamada caridade. Para encerrar, eu trouxe meu violão, já fiquem sabendo que se me chamar, tá chamando ele também, tá bom? E eu vou fazer uma canção então, para a gente encerrar e nós refletirmos sobre esses ensinamentos tão importantes que a doutrina espírita nos traz. Mas se tem uma coisa que você não pode ficar em meio a uma tempestade, é parado, porque se ficar, o barco vai virar. Então é preciso remar, é preciso ir adiante, porque Jesus está no barco e a margem do outro lado está logo ali. Posso fazer uma canção? Vendo balançar
Se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Tantas vezes nós achamos que não vamos conseguir. Tantas vezes nós achamos que a margem ela está longe demais para que eu chegue ao porto da minha salvação. Tantas vezes quem estava no barco comigo abandona e me deixa remando sozinho. Tantas vezes o vento da incompreensão vai fustigar o meu rosto. Tantas e tantas vezes as pedras de granizo, da chuva, da doença, do conflito, do ódio das pessoas e da ingratidão vai querer fazer virar o meu barco. Mas a mensagem de Jesus para mim e para você nesta noite é: eu estou no barco. Me chama, conversa comigo. No momento em que você achar que você não consegue, eu estarei ali para te salvar.